Momento que a gente tinha que conversar com o staff do jogador, as coisas tiveram que parar um pouquinho. Bruno, todo mundo foi para a Inter tentar resolver lá, porque na verdade você não poderia fazer um único caminho, você tinha que trazer esses dois caminhos ao mesmo tempo, a tratativa com a Inter e a tratativa com o jogador. Isso foi feito aí no final do ano, eu acho que prolongou um pouquinho a mais do que a gente imaginava, mas o que interessa é o final, e o final foi super feliz. Então, aqui, em nome de todo mundo, dos rubro-negros, de todos que tiveram a participação dessa contratação, um agradecimento a todo mundo, especial ao presidente Rodolfo Landim, que é quem faz o cheque, quem é que faz as aprovações, quem é que tem a devida responsabilidade dos atos. E é isso. Parabéns, Gabriel, parabéns a todo mundo, que você fique feliz aí por esses próximos 5 anos. Muito obrigado. Vamos lá. Esses aqui são os 2 gols da Libertadores. Eu sou os 43. Que o Flamengo é a minha casa, onde eu me sinto muito feliz jogando com essa camisa, me sinto muito à vontade. Então, estou muito contente mesmo, muito feliz por esse momento, porque sei que foi feita a vontade do meu coração, a vontade de Deus. E como ele falou, demorou um pouquinho, mas como até o Mister fala, né? O importante não é o começo e sim o final. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, sócio torcedor, Vitor. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Vitor, sócio torcedor. Para nós torcedores, um momento muito marcante na Libertadores foi quando, um pouquinho antes do gol, você faz uma falta no meio-campo, pede calma para você mesmo. Enfim, depois dali, o resto é história, né? Queria saber o que passou na sua cabeça desde aquele momento até o segundo gol, o apito final. Nossa, boa tarde. Realmente, né, a gente estava perdendo o jogo e durante o jogo, obviamente que todos sabiam que eu iria ser provocado ou algo do tipo, e eu não queria perder o meu foco naquela partida, obviamente que é uma das mais importantes da história do Flamengo. Eu também não sabia o tempo do jogo, não sabia o que estava acontecendo, estava bem focado realmente em vencer aquela partida, porque a gente vinha melhor na partida. Então, quando eu fiz a falta ali, a minha vontade era outra. Mas aí parece que veio algo assim, talvez de Deus, para ter um pouquinho de calma, para não perder a concentração, porque talvez, como houve, a chance ali de eu fazer o gol, quanto no primeiro gol e também no segundo, porque a bola sobrou ali e eu tive que ser um pouquinho frio para poder colocar a bola para dentro. Obviamente que meus companheiros fazem parte disso, mas creio ali que foi um dia especial e eu estava iluminado por Deus. Gabigol, boa tarde. Boa tarde. Wesley Ramon, urubuinterativo.com. Em 2019 você ganhou praticamente tudo que disputou, né, com a camisa do Flamengo. Esse ano, o que a torcida pode esperar do Gabigol? Tentar ganhar tudo de novo. A gente sentiu esse gostinho, né, de ser campeão, de inúmeras coisas. Obviamente foi um ano muito feliz, um ano especial, um ano que vai ficar marcado. Mas
como o Flamengo vem fazendo e vem falando, a nossa vontade é ser campeão novamente. A gente trabalha todos os dias para isso, para estar no mais alto lugar. Então, eu acho que o Flamengo e toda a torcida rubro-negra merece isso, lutar por títulos. Obviamente que não serão possível ganhar todos, é o que a gente quer. Mas eu acho que o importante é sempre brigando e acho que o Flamengo vai estar. Gabi, boa tarde. Boa tarde. Guilherme, aqui, Rádio Onda Mix. Perguntar para você o que mais pesou na sua decisão de escolher permanecer no Flamengo, já que você fez um ano passado perfeito, assim, um ano muito bom, ganhou muitos títulos aqui. Poderia escolher algum outro clube para poder jogar? O que mais pesou a permanência no Flamengo? Não, eu acho que o Marco sabe, o presidente também, meu pai sempre soube que a minha vontade era ficar no Flamengo. Obviamente que as coisas não correram tão rápidas assim como todos imaginaram, mas eu tinha um clube, né, que era a Inter de Milão, então eu sempre respeitei isso, sabia que se as coisas não dessem certo no começo eu teria que voltar para lá, então eu sempre respeitei isso, mas internamente todo mundo sabia que minha vontade desde o começo era ficar no Flamengo, e como eu falei, estou muito feliz porque isso se realizou. Então várias coisas pesaram, né? Obviamente que eu me sinto muito bem, me sinto em casa, com meus companheiros também sou muito feliz, na cidade também já me sinto um pouquinho carioca, então muitas coisas pesaram para que isso acontecesse, mas eu acho que a torcida tem grande influência nisso, e principalmente a criançada, assim, porque tenho sentido um carinho assim por onde eu vou, e creio que talvez eu tenha um papel maior do que ser só jogador e também um exemplo para elas. Gabriel, boa tarde. Boa Rafael, tarde. do Jornal o Globo. Você ficou, nesse meio do ano, ficou entre o Flamengo, onde você atingiu já o status de ídolo, enfim, talvez hoje o maior clube do Brasil, e É o maior clube do Brasil. e voltar para a Europa, o sonho de todo jogador brasileiro de fazer sua carreira na Europa. Ao optar pelo Flamengo, a Europa virou passado, ou você ainda, quem sabe mais à frente, você ainda pensa nisso? Não, como eu falei, desde o começo eles sabiam que eu queria ficar no Flamengo, eu não tive dúvida alguma. Eu acho que um jogador precisa se sentir feliz, se sentir em casa, e é isso que eu sinto aqui. Para um jogador ser realizado, não precisa jogar na Europa, não precisa sair do seu país. Eu acho que temos campeonatos fortes, jogamos contra as equipes fortes. O Flamengo tem um nível muito alto, tem um treinador que, para mim, é um dos melhores do mundo, onde eu aprendo a cada dia, e também está perto da seleção brasileira, que também é uma coisa que eu almejo bastante. Então, eu tenho um contrato de 5 anos com o Flamengo, eu pretendo cumpri-lo e ficar muito mais tempo aqui. Gabriel, boa tarde aqui. Monique Oi. Danello, do Esporte Interativo. Foi um período de muita ansiedade, imagino que não só para você, mas para os torcedores, até para os seus companheiros. Quem vinha aqui ser apresentado era perguntado às vezes sobre isso. O Gustavo Henrique falou que tinha te cobrado que você ficasse agora que ele estava chegando. E a gente viu o vídeo que o Flamengo divulgou, da galera batendo palma quando você chegou lá no almoço. Como é que foi esse reencontro e esse período também? Tiveram muitos pedidos, ligações dos seus companheiros? O pessoal, por onde eu ia, eles sempre falavam comigo, o pessoal na rua sempre muito carinhoso comigo. Tenho sentido uma coisa especial pelos torcedores do Flamengo. Então, e também meus companheiros, né? A gente sempre conversa, sempre se fala, e eles sempre pediam para eu voltar logo. Obviamente, como eu falei, não foi tão rápido assim, mas eles também sempre soube que a minha vontade era de ficar. Tinha algumas coisas para resolver. Graças a Deus foi resolvido, e agora estou completamente no Flamengo, né? Porque eu tinha contrato com a Inter, hoje não tenho mais. Então, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui com meus companheiros de novo, e espero que seja mais um ano maravilhoso. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Além da tua contratação, a diretoria também foi atrás de outras contratações, outros reforços, atendendo até um pedido do Mister, ter agora em mãos
2 nomes fortes para cada posição, praticamente, do time, ter um elenco bem completo. Isso aumenta a disputa. É lógico que você é o principal nome do grupo, mas o Pedro veio, por exemplo, para ser aí uma sombra para você. Sombra? Ó, que sombra nada, sombra para os adversários. Para mim não. Ele tá comigo. Quem vai ter que correr agora são os outros. É assim que você se sente, Gabriel? E falando sobre como isso é importante para o elenco como um todo. Foram contratações maravilhosas, principalmente o Pedro, que a gente pôde jogar contra algumas vezes, eu ainda no Santos, e sempre gostei muito do futebol dele. Também tem o Lincoln, chegou o Michael, tem o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta. Então, eu acho que, como eu falei, o problema não é do Flamengo, o problema é dos adversários. Gabriel, Rafael do canal Rafa Lamelo, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Obrigado. A gente queria entender um pouquinho essa negociação complexa que se arrasta desde agosto do ano passado. Eu vou perguntar para você, Gabriel. Que o Flamengo tinha acertado com a Inter, aí depois você pediu um tempo ao Flamengo. Eu queria entender qual foi esse tempo, se realmente teve proposta da Europa. E nesse ano de 2020, você que ganhou praticamente tudo, qual o seu sonho, sua ambição? Fala pra gente aí, Gabriel. Então, houve sim um pouquinho de demora no meio do ano, mas porque eu realmente estava focado no Flamengo e queria e sabia que eu podia fazer história e de uma vez colocar não só meu nome, mas também dos meus companheiros na história do Flamengo. A gente já é um imortal no Flamengo, a gente sempre que dá, a gente sempre vê, sempre lembra, e todos vão lembrar daquele jogo, daquela taça, daquelas taças. Então, aconteceu que foi assim. Mas todos, como eu falei, sabiam que eu queria muito ficar. Obviamente que eu estava focado nisso, e depois que as coisas aconteceram, até mesmo no Qatar já teve algumas reuniões. Então, como eu falei, demorou um pouquinho, mas eu acho que o mais importante é que eles sabiam que eu queria muito ficar aqui, e que bom que deu tudo certo. Gabriel, boa tarde. Felipe Schmidt, Globoesporte.com. Queria que você falasse um pouquinho como você está fisicamente, porque já tem jogo segunda-feira, já vai entrar o elenco principal. Já quer jogar esse jogo? Como que você está? Bem, você já pode jogar? Me cuidei bastante nas férias, né, antes de me apresentar aqui. Perdi acho que só 2 treinos, não foi nada demais. Já me sinto muito bem, me sinto apto para jogar. Obviamente quem manda é o Mister, mas eu tô muito bem, tenho me sentido muito bem, e se for a opção dele, eu vou ficar muito feliz, porque realmente, como eu falei, estava ansioso para colocar a camisa e também estou ansioso para entrar no Maracanã. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta hoje de um canal amigo, né? Flanação VVP, o Fabrício. Ele pediu para saber, agora, chegando com o Mister já no início do ano, se ele tem aquela ânsia por bater recordes. Se ter o Mister contigo aqui desde o começo vai fazer você ainda se aprimorar mais para conseguir bater recordes não só pessoais como do grupo. Esse ano a gente conseguiu bater vários recordes, né? Não só a equipe, mas eu também individualmente, recordes que eu realmente não imaginava. Então, ter ele aqui desde o começo, obviamente que é importante, né? A gente tem 7 meses de trabalho com ele, e isso facilita bastante o entrosamento também e o jeito que a gente já vem trabalhando. Então, obviamente que isso pesou, e sim, a gente tem uma leve vantagem por ter ele aqui desde o começo, mas creio que a gente precisa aprimorar ainda, porque eu sei que o nosso time ainda pode melhorar bastante. Gabriel, boa tarde. A gente está ao vivo aqui na Flá TV, sou Luana Trindade, repórter da Flá TV. Muitos torcedores mandaram perguntas para você, mas eu tive que selecionar uma só. E aí o Lucas Medeiros escreveu: Gabigol, qual é a sensação de ter se tornado um dos ídolos da história de um dos maiores clubes do mundo? Ele não falou do país, do mundo. Tem razão. Eu queria que você deixasse também um recado para a nação que está assistindo você agora ao vivo. Eu acho que depois daqueles gols ali na final, é inevitável falar que o nome já está marcado na história do Flamengo, também depois de alguns recordes.
obviamente que eu divido isso muito com o elenco. Me sinto muito feliz, como eu falei, me sinto em casa, no Flamengo. Eu espero ficar muito tempo aqui. Então, espero que as coisas continuem assim, que a gente possa dar mais vitória para eles. Aproveitando já, espero que segunda-feira a torcida compareça ao Maracanã para prestigiar a gente, porque a gente está com saudade deles. Então, espero que a casa esteja lotada para a gente fazer mais uma festa linda. Um jogo complicado, um jogo muito difícil, mas a gente quer muita vitória. Senhores, obrigado. O nosso presidente vai fazer o balanço. Depois, o Marlon Braz e o Bruno vão ficar à disposição do senhor. Tá? Bom, boa tarde a todos. Eu normalmente não participo, vamos dizer assim, dessas apresentações de jogadores, mas eu acho que hoje, por um motivo especial, acho que o momento que a gente está vivendo e também pelo fato de ser o Gabigol aqui, né? Então, hoje eu vim aqui, mas é importante, eu achei importante também passar um pouco de um balanço, vamos dizer assim, do que a gente fez em 2019, falar um pouco do planejamento de 2020, né? A gente teve em 2019 realmente um ano especial para o Flamengo. A gente teve conquistas que foram realmente importantes, muito importantes para a história do clube e realmente raras. Conquistas que começaram no futebol, não só no futebol profissional, mas também na nossa base. Mas no profissional, quer dizer, essa foi a primeira e única vez que desde 1971, quando o Campeonato Brasileiro foi criado, que nós tivemos um campeão estadual, brasileiro e da Libertadores. Primeira vez na história que isso acontece, né? Também eu acho que isso foi fruto do mérito do grupo que a gente conseguiu colocar aqui. Eu envolvo aí toda a estrutura que a gente conseguiu colocar na comissão técnica e tudo, e obviamente também dos jogadores em especial que nos proporcionaram, vamos dizer assim, esse ano tão maravilhoso, né? Falar um pouco do planejamento de 2020 para vocês, né? Porque se a gente ganhou 2019, por um lado, quer dizer, a gente ainda não... dizem que é difícil chegar no topo, mas eu acho que muito mais difícil é a gente se manter no topo, né? Então, a primeira preocupação que a gente teve foi de manutenção desse elenco, né, no longo prazo. Eu acho que o esforço que a gente está vendo aqui do Gabigol é muito importante, mas outros também foram muito importantes, né? Nós fizemos a renovação de alguns jogadores que são fundamentais para o elenco, como foi o caso do William Arão, estendendo o contrato, como foi o caso do Bruno Henrique, como foi o caso do Everton Ribeiro, do René, e sem falar do Gabriel, né? Isso é muito difícil, gente. O que a gente vê em muitos casos é que você forma um time e esse time atinge um nível vitorioso e no ano seguinte você vê esse time desmontar. Então essa foi a primeira preocupação que a gente teve, foi de fato de manter esse nosso elenco e de estender, vamos dizer assim, os contratos e garantir a permanência, vamos dizer assim, de vários jogadores, porque o que a gente quer é que a gente tenha vitórias como essa que a gente teve em 2019 por muito tempo. A gente tem, nesse ano de 2020, alguns desafios bastante grandes. O primeiro deles é o calendário, né? A gente vai ter um desafio em que nós corremos o risco de perder, vamos dizer assim, jogadores nas diversas datas FIFA que nós vamos ter a Mercosul aí sem paralisar o Campeonato Brasileiro, sem paralisar as competições. E essa foi uma das grandes preocupações que a gente teve em conseguir, vamos dizer assim, reforçar o nosso elenco para que a gente possa competir em alto nível, mesmo caso a gente venha a ter algumas baixas aqui contra a nossa vontade, ou pelo menos a nossa vontade. A gente precisa ter um elenco forte para poder fazer isso. Os nossos competidores certamente também estão se reforçando, né? É natural.
Quer dizer, quando eles começam a ver um time com excelência, a tendência natural deles também buscarem se reforçar para poder competir com o nosso. E aqui, quer dizer, sem arrogância alguma, sem nada, quer dizer, se por um lado a gente conquistou muito, eu acho que o nosso foco tem que ser conquistar tudo. A gente já conquistou algumas coisas, mas o nosso objetivo, isso a gente falou sempre, é de se preparar pelo menos para competir, para tentar ganhar tudo. E temos uma série de competições, inclusive novas competições aí que a gente vai disputar. Nós estamos no campeonato estadual, nós temos aí agora começando, né, a Supercopa, a Recopa Sul-Americana também, que são 2 torneios agora logo no início. É bom saber que essa turma está preparada, porque vai ser uma sequência de jogos muito difícil, né? Vamos pegar quase que como se a gente estivesse chegando no final do ano, quando a gente tinha as finais das grandes competições. A gente está tendo agora, também no início do ano, também uma concentração de uma série de jogos decisivos para o clube, né? E vem Copa do Brasil pela frente, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes também, né? E nesse planejamento de 2020, quer dizer, a gente teve, e aí uma mensagem clara, as pessoas sempre, eu às vezes ouço na imprensa falar assim, será que o Flamengo está fazendo isso de forma racional? Será que há respeito a um planejamento orçamentário dentro do clube? Está havendo equilíbrio? Posso garantir para vocês que sim. Tudo isso foi muito bem planejado. Todos os passos que a gente está dando são passos firmes, né? Nessa mudança que a gente teve do nosso grupo, tivemos algumas saídas, e aqui é importante falar de alguma coisa, quer dizer, na medida em que a gente vai qualificando o nosso grupo, fica sempre um desafio maior para que aqueles jogadores que a gente forma na base, eles consigam, vamos dizer assim, participar dentro do grupo, e existe um esforço vamos dizer assim, que na verdade é um patrimônio do clube, de colocação desses jogadores, vamos dizer assim, para que eles possam se desenvolver em outros clubes e eventualmente até poder, com chance de voltar ao Flamengo no futuro, porque a gente tem um número limitado de jogadores para poder colocar no nosso plantel de cima. E nessa linha tivemos a saída do Iago, né, para o Red Bull. Tivemos aí algumas vendas também, como foi o caso do Matheus Sávio, do Renier, mas tivemos também empréstimos, como o caso do Vitor Gabriel para o Braga e do Rodinei para o Internacional, né? Além da saída também agora mais recente do Pablo, mas, em compensação, né, nós, na linha de buscar, vamos dizer assim, ter um grupo qualificado, nós trouxemos vários jogadores que têm um histórico de seleção, como é o caso do Gustavo Henrique, que foi um grande jogador, teve um desempenho excelente ao longo dos últimos anos, e jogador de seleção de base. Léo Pereira também, jogador de seleção de base. Thiago, que foi campeão olímpico. Trouxemos o Pedro Rocha, né? Que grande jogador, que ao sair do Grêmio para o exterior, a gente pode lembrar até que o grande desempenho que ele vinha tendo até mesmo antes de voltar. Pedro também, jogador de seleção brasileira, e o Michael, que é um jogador que foi colocado por todos como um grande destaque do ano passado. Então esse fazendo meio que um balanço aqui para vocês do planejamento, já que essa data é uma data importante. Ontem foi o fechamento aí de uma janela importante do Flamengo, e garantir a vocês que o nosso compromisso de continuar qualificando cada vez mais esse grupo, porque o nosso objetivo, como bem falou também o Gabigol aqui, é ganhar tudo. Não é isso? É isso aí, pra cima. Presidente, obrigado. É isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Bora.
Alô? Pronto, gente. Quem quer abrir? Boa tarde, Braz. Boa tarde, Bruno. Felipe Schmidt, Globoesporte.com. Queria que vocês falassem um pouquinho desse fechamento de janela, porque entre saídas e vendas, se eu não me engano, o Flamengo ainda conseguiu ter um lucro, mesmo reforçando bem o elenco. Alguns empréstimos vieram sem custo. Queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho, assim, esse lucro e a importância disso também, de ter se protegido para conseguir manter o elenco. Vamos lá, conforme o presidente acabou de falar várias questões, a primeira preocupação do Flamengo foi pós-título, foi tentar assegurar a maior quantidade de jogadores possíveis, principalmente os titulares, para que a gente não tivesse uma perda e um enfraquecimento automático do elenco. Isso acho que o Flamengo conseguiu com excelência. A gente praticamente perdeu somente um jogador, mas numa situação muito confortável e favorável para o Flamengo. O Flamengo imediatamente, após a venda do jogador, já contratou um outro jogador de novo, que foi campeão olímpico, quer dizer, que passou em seleções de base. Então, eu acho que é isso. O Flamengo foi ágil, o Flamengo foi rápido. A gente, quando foi para o mercado, eu acho que o saldo, como você falou, é muito positivo. Trouxemos aí 3 jogadores por empréstimos, 2 deles nós pagamos por esse empréstimo, todos com pax fixado, quer dizer, já pré-estabelecido. Se o Flamengo exercer a compra, já sabe qual é a regra, depois de ele se tornar oficialmente, não oficialmente, mas depois do Flamengo exercer a compra, já tem praticamente não, todos os pontos já acertados na parte trabalhista futura. Quer dizer, o Flamengo se sente muito confortável, o Flamengo foi muito rápido, o Flamengo acho que foi ágil. Está todo mundo de parabéns, o presidente, o Bruno, acho que todas as pessoas envolvidas. Eu acho que o Flamengo fez uma janela acima da média. Na questão financeira também, o Flamengo trouxe bons negócios. O Flamengo fez bons negócios aí. Eu acho que a gente vai ter um bom ano de novo. Só que uma única coisa que eu sempre falo é o seguinte: a janela foi boa? Eu não sei. No final de ano eu falo. No ano passado, eu te asseguro que a janela já foi boa, porque todos os jogadores que foram contratados ficaram aqui, foram campeões, deram retorno efetivamente para o Flamengo dentro do campo. A gente só sabe se a contratação é boa ou não depois de um tempo, depois de maturado, mas as perspectivas são as melhores possíveis. Boa tarde, Débora, na Globo. Bruno, a gente já sabe qual é o retorno técnico que o Gabigol pode dar, a gente já viu. Mas falar um pouquinho de marketing. Qual é o retorno de marketing financeiro que o Gabigol ainda pode dar e de que forma? Eu acho que de forma geral, não só ele, mas o elenco como um todo, né? Performando de acordo com o que o torcedor espera, com a característica em campo de qualidade técnica, de estar sempre buscando a vitória, buscando mais um gol, pressionando quando perde a bola para recuperar a bola, com raça, vontade de vencer o tempo todo. Acho que representar esses valores todos da nação rubro-negra é algo que, do ponto de vista de marketing, construção de marca, são muito importantes. Eu acho que o Gabi e outros atletas assim que são ídolos das crianças, o próprio Mister, eu acho que isso ajuda bastante a construir a marca para o futuro. E aí você tem o Flamengo batendo recorde de audiência o tempo todo, em redes sociais, bilheteria, sócio-torcedor, os patrocínios que estão indo super bem, né? Eu acho que são retornos aí que os atletas e o elenco trazem em todas as linhas, e o mais importante de tudo, que é para tudo que a gente trabalha dia e noite aqui, que são os títulos, né? Então, eu acho que o maior retorno que um atleta pode trazer para o clube é dar título para o clube. É para isso que a gente trabalha dia e noite.
Que... Sim. Eu acho que esse lado dele realmente é sensacional. E você vê realmente muitas crianças tendo o Gabigol como ídolo. E nesse aspecto aí abre possibilidade de linha de produto, a frequência no próprio estádio, as crianças acompanhando ele como ídolo em rede social, na televisão. Então, assim, eu tenho filhos, né, de 4, 7 anos e eu vejo isso acontecendo, da criançada toda torcendo para o Flamengo. Ele ajuda demais a que a criançada torça para o Flamengo e seja feliz com os títulos que eu espero que a gente conquistou e que espero que volte a conquistar. Aqui, Marcos. Queria saber sobre a questão do Rafinha, que o UOL abordou ontem, depois o jornal Globo também. Queria saber se você vê algum conflito na ação dele como sócio de uma empresa que agencia jogadores e, coincidentemente ou não, tem um jogador agenciado pela empresa dele que chegou ao Flamengo há pouco. Bem, vamos lá. Quem deu primeiro foi vocês ou o Globo? UOL? Tá. Vamos lá. Eu vou ser bem pragmático na resposta dessa tua pergunta, mas conforme eu sempre faço aqui pela assessoria aqui, a gente sempre se coloca à disposição, sempre, pelo menos enquanto eu estiver aqui. Posso não responder na hora, posso não responder no outro dia, mas a gente sempre vai estar à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Porque parece que foi algum questionado, eu li algumas coisas que a gente não ia abordar o tema. A gente vai abordar o tema sim. Sempre enquanto eu estiver aqui, pelo menos eu vou abordar qualquer tipo de tema. Espinhoso ou menos espinhoso, para mim não tem qualquer tipo de desconforto, sempre passar para o jornalista, para a torcida, o meu pensamento. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar em relação ao atleta Rafael é que eu acho que é importante eu tocar nesse assunto. Quando a gente foi fazer a contratação dele, que durou quase 6 meses, a primeira coisa que eu perguntei para o Rafael é o seguinte: quem é que trata dos teus interesses em relação a tua contratação? E ele tinha me informado que era o Lincoln. Pois bem, posterior aí, todo o caminho, todo o processo de contratação do Rafael, que foi longo, não foi pequeno, a gente fez através de uma empresa que era do Lincoln, que é o representante dele, um ex-jogador de futebol, que todos conhecem aí. Pois bem, o atleta veio para cá, estava no Flamengo, e parece que de alguns negócios que ele tem, um deles é a sociedade de uma empresa que trabalha nesse ramo. A gente vem agora à contratação do Léo Pereira. O Léo Pereira, há 1 ano atrás, a gente já tinha tentado, especificar mais o Bruno até, juntos, né? A gente já tinha analisado a situação do Léo Pereira. Sempre foi, há 1 ano atrás, com a mesma pessoa que se concretizou há 5 dias atrás. Quer dizer, não se teve troca de agente, troca de empresa, troca de absolutamente nada. E foi feito dessa maneira. Então, assim, eu entendo a matéria não sou eu que avalio se é pertinente, não, é o jornalista que tem que botar. Só que não tem absolutamente nada. Parece que tem 2, eu não quero dar a certeza que tem 2 jogadores que foram para essa empresa. O Dantas e o Rodinei. O Rodinei nem aqui está, e o Dantas é um jogador promissor, menino, 20 anos. Quer dizer, não tem nada sistêmico, que da maneira que apareceu, parecia que é uma coisa sistêmica, que o Rafael vem, não vou nem usar a palavra que eu gostaria de usar, que vem atuando em algumas situações. Sim, não procede isso, eu não vejo dessa maneira, que seja uma situação sistêmica, que seja um negócio para muitos jogadores, eu não vejo dessa maneira.
conversando com o Bruno, com o presidente, com todo mundo, a gente tentou detectar alguma coisa, não tem absolutamente nada. Eu acredito que o próprio Rafael, um pouco mais à frente, ele vai falar desse tema, mas eu acho que eu não vejo de fato, precisa de coração, o tamanho da ênfase que foi dada nas matérias. Tem tem um jogador no elenco, parece, ou dois. Então, assim, não tem. O Léo Pereira não tem nada a ver com o Rafael. Absolutamente nada a ver com o Rafael. Há um ano atrás, a gente tentou contratar o Léo Pereira e sequer sonhou em contratar o Rafael. Quer dizer, então, eu acho que eu estou vindo aqui, eu não peço para não fazer pergunta, para não fazer, eu respondo qualquer coisa. O que eu vou fazer é o seguinte, na terça-feira, na quarta-feira, eu vou apresentar outros jogadores e vou estar aqui disponível para, se aparecer alguma situação fora do ponto, eu vou de fato falar e aí sim emitir minha opinião. Eu comecei a ler ontem as matérias, estou analisando, a gente está vendo aqui internamente, mas a gente não vê qualquer tipo de desconforto nenhum. Não sei se o Bruno também, eu acho que deveria falar. Só para complementar a questão do Léo Pereira, né? Léo Pereira é um atleta que interessava ao Flamengo desde o início de 2019. Como o Marcos falou, a gente tratava das questões do Léo, né, com o agente dele, que é o Ricardo, e de questões clube a clube com o Atlético Paranaense. Naquele momento não foi possível, por questões financeiras, né, de diferença de expectativa financeira de clube a clube. Quando surgiu a possibilidade de negócio com o Pablo, para o Flamengo a gente tinha muito claro que dentro do planejamento que foi feito para 2020, né, de qualificação técnica do elenco, da gente brigar por todos os títulos, só faria sentido para o Flamengo evoluir com a questão do Pablo se a gente conseguisse trazer um atleta que mantivesse o nível do elenco e que fosse financeiramente bom para o Flamengo. E o primeiro atleta que veio à nossa cabeça foi o Léo Pereira, até pelo histórico de negociação que a gente já tinha. Dessa vez foi possível concretizar o negócio e exatamente tratamos com as mesmas pessoas que a gente tratou em janeiro de 2019, janeiro, fevereiro, enfim, no início de 2019. Em nenhum momento o Rafinha se envolveu em qualquer negociação, deu qualquer tipo de opinião. Então, assim, é muito claro aqui dentro do Flamengo como é que os processos seguem, como é que a gente toma a decisão, né? Então, está muito claro e tranquilo quanto a isso. Um ponto também que eu gostaria, que eu acho que precisaria se ratificar, o Rafael jamais tocou em qualquer tipo de assunto a contratação de jogador ou a venda de jogador ou qualquer situação. Quer dizer, eu acho que não minimiza o fato. Eu acho que o jornalista, quando ele escreve, quando ele fala, ele deve estar embasado em algumas questões, alguns pontos que a gente tem que respeitar. Agora, o Rafael é um atleta de ponta no mundo, o histórico lindo no Bayern de Munique, um atleta com a vida totalmente resolvida, muito pouco provável de fazer algumas ações que não são as corretas. É um atleta que 100% se preocupa na relação dele com o clube e com a atividade dele, que é de jogar futebol ainda. Então, assim, vamos dar tempo ao tempo, eu acho que é importante a pergunta, é importante a explicação, e vamos aos poucos dirimindo, vendo qualquer tipo de outra indagação, a gente vai estar aqui para responder. Marcos, boa tarde. Eu sei que você já respondeu aqui no passado que não é da sua pasta, não tem nada a ver, mas são centenas, talvez milhares de torcedores aqui perguntando sobre a questão da Globo, justamente, né, da transmissão, justamente porque segunda-feira estreiam, né, a gente não sabe quais jogadores vão para campo, mas o Jorge Jesus já vai estar na beira do campo e o torcedor está alucinado querendo ver essa partida. Eu sei que você não é da pasta, mas se você teria uma resposta com relação à pasta. A outra pergunta seria para o Bruno, também não tem muito a ver com a pasta dele,
né, não tem muito a ver com futebol, mas como já perguntaram de questão de marketing aqui, eu também recebo centenas de perguntas por que o Flamengo não faz os mini craques, bonequinhos do Gabigol, jogadores de futebol, se tem que ter uma... Aí, de repente, você poderia responder isso, se tem que ter um contrato especial de imagem por causa disso, assim como tem a questão também de jogos eletrônicos. Então, seria bacana a gente ouvir essas duas posições. Vamos lá. Sistematicamente é me perguntado essa situação da Globo. Eu vou manter o que eu sempre falei. Eu não sei porque eu tenho o maior respeito por você, Paparazzo, por todo o teu trabalho, mas eu não sei por que essa pergunta é feita para mim. Porque eu já falei 10 vezes que eu não tenho qualquer tipo de ação e qualquer tipo de análise em relação a isso. Eu entendo, às vezes, um pouquinho os torcedores de não estarem podendo assistir nesse primeiro momento, mas é uma decisão do clube, é uma decisão que tem que ser responsável, mas essa pergunta, espero que seja a última, porque ela não é para ser feita para mim. Acho que também, hoje, a nossa missão aqui é cuidar do lado esportivo, né? De trabalhar duro aqui para oferecer a infraestrutura, para ter o elenco mais qualificado possível, comissão técnica, enfim, todo o staff, enfim, de todas as áreas aqui do futebol, para que o Flamengo possa ser campeão. E eu acho que assim, todas as outras áreas do clube têm dado todo o suporte e também gerado a receita necessária para que o Flamengo seja sustentável. Assim, eu não vou entrar em seja sustentável, possa ser a cada ano mais forte. Não vou conseguir entrar em detalhe de projetos específicos, porque eu não tenho, vamos dizer, eu não estou dentro da área hoje para falar sobre isso. Em relação a essa pergunta aí da tua, Paparazzo, em relação à Rede Globo, eu já estou achando que sempre me perguntam para eu querer escorregar e ter algum problema com a Rede Globo. Eu não vou ter problema nenhum com a Rede Globo. Eu não tenho qualquer tipo de problema com a Rede Globo. Porque sistematicamente estão fazendo essa minha pergunta, respeito você, respeito a tua pergunta, mas eu não vou ter esse problema lá. Nunca tive problema com nada. Sempre fui solicitado, sempre fui arguído de todos os assuntos. Eu sou uma pessoa que explico 10 vezes, mas eu não estou entendendo porque toda hora sou eu que falo desse assunto. E assim, é o mesmo... Era só chamar ele, estava em pé aí. Não, abriu a pergunta aqui ainda agora. Sim, embaixo. Entendeu? Então, assim, não... Era só chamar ele aí. Tá bom, mas eu não vou falar do assunto. Que parece que querem que eu escorregue. Eu não vou escorregar nesse assunto, porque eu sou preparado para estar aqui do jeito que muitos de vocês são preparados para estar aí. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Dá uma amenizada. A janela fecha dia 2 de abril. Queria saber se vai rolar aí algum outro cafezinho. E o Paparazzo é meu amigo ainda, só para... Ô, Marcos, eu sei que o assunto é repetitivo, mas diante do assédio do futebol português pelo Mister, a torcida quer saber, só falta isso, renovação do Mister. Da mesma maneira que eu acho que o processo com o Mister é exatamente como foi com todos os outros. O presidente Rodolfo Landim acabou de falar aqui que o departamento e o clube inteiro tem processos, tem protocolos, e a gente segue esses processos aí. O Mister é um case, eu acho que de sucesso, uma pessoa fundamental nesse processo todo. Eu acho que esse entendimento é feito por mim, pelo presidente, pelo Bruno também, todo mundo em igualdade de tamanho em relação a esse sentimento. Mas a gente vai tratar exatamente do assunto como se foi feito aí do Gabriel, foi feito todas as contratações. A gente tem uma boa relação, eu sempre canso de falar isso aí. O Flamengo tem uma boa relação, eu acho que é um casamento que deu certo, que está dando certo. E eu acho que a gente, dentro de mais um tempinho aí, a gente vai solucionar esse problema. E é o que eu falo, eu acho que vai ter um final. Dentro de um mês aí, eu acho que a gente tem um final. Espero, mais uma vez, que seja um final feliz, como foi o do Gabriel e outras questões que o Flamengo se propôs
a contratar e efetivamente conseguiu êxito nas contratações. Espero que ele continue a gente aí por mais um bom tempo. Eu não vou falar de contratação hoje, porque efetivamente não tem nada. Existem algumas janelas ainda que possibilitam a vinda de jogador para cá. Se tiver oportunidade no mercado, que seja factível, que o próprio Jorge Jesus entenda que se possa contribuir com a gente dentro de 2020, a gente analisa, se for possível, a gente contrata. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Bruno, para você, não está assim tão claro para a gente sobre aquela questão das obras aqui do Ninho, que vai colocar iluminação no campo. Também falaram de um gramado, um campo de grama sintética também, que o Mister teria pedido, até porque agora falam-se que o Palmeiras vai jogar no campo de grama sintética. Queria saber, assim, previsão de começo das obras, se é até o meio do ano, depois do meio do ano, como é que está essa questão? Assim, eu não vou falar obra a obra, mas assim, o clube tem um processo de descrição, detalhamento da obra, concorrência, execução, que é um processo normal de qualquer grande empresa e que preza pelo bom uso dos recursos do clube. Então, as obras estão seguindo o seu processo normal, tem uma série de melhorias e a gente busca a constante evolução da estrutura do Flamengo, que quando os atletas chegaram aqui já puderam observar, os próprios gramados dos campos 1 e 2 que acho que talvez seja assim o que é mais importante assim para o dia a dia de trabalho deles. Os 2 gramados tiveram uma evolução nítida e sensível assim do ponto de vista dos jogadores e assim tá seguindo o curso normal. Não vou saber te dar prazo específico, mas seguindo o processo do clube. Obrigado, senhor. Boa tarde. Até 3 horas aí, tá, senhor?